Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Que bom, estamos de volta aí para mais um estudo, para mais uma meditação no nosso momento Verdade Absoluta. Hoje o nosso terceiro estudo sobre o texto de Deuteronômio capítulo 28, hoje dos versos 15 até o final, até o verso 68. Já foram dois estudos sobre as bênçãos na vida daqueles que ouvem, guardam a palavra de Deus e praticam ela. E a vida daqueles que obedecem a Deus é uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida pura, é uma vida fácil. Enquanto que aqueles que desobedecem a palavra de Deus, eles têm uma vida complicada, uma vida cheia de demandas, uma vida cheia de furos, as coisas não encaixam, canseira na vida, porque eles estão ali como enxugando gelo, fechando um buraco, abre outro buraco. A vida de uma pessoa sem Deus é uma vida muito complicada. E esse texto aqui de Deuteronômio 28 é texto para o povo de Deus. A intenção desse texto é para aqueles que conhecem o Evangelho. Então esse texto aqui não é para ímpios, mas é para povo de Deus, gente que conhece o Evangelho, conhece pregação, conhece a essência da palavra de Deus. E a grande parte, ou a maior parte do capítulo 28 de Deuteronômio é sobre maldições e não sobre bênçãos. Nós temos do verso 1 ao verso 14 que fala sobre bênção. Isso traz para a gente essa mensagem de uma vida fácil. Mas nós temos do verso 15 ao verso 68 só maldições. E todas essas maldições são para aqueles que vivem fora da vontade e da presença do Criador. E antes de nós entrarmos para o capítulo 28, verso 15 em diante, e fazermos algumas considerações, é preciso a gente fazer algumas observações antes da gente entrar nesse texto. Coisas muito importantes nós precisamos levar em consideração. Primeiro ponto, Deus, o Deus da Bíblia. O que eu falo para você? Sobre o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, de Josué, Deus de Samuel, Deus de Jesus Cristo, Deus, o Deus do céu que está sentado no trono sobre querubins e serafins. Esse Deus. Nós não temos compromisso com nenhum outro Deus, nem menos com Deus criado por cabeça de evangélico, que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu estou falando do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, transcendente. Então é desse Deus que nós estamos falando, o Deus da Bíblia. Em segundo lugar, o Deus da Bíblia, ele faz. Ele não permite, ele faz. Essa é uma das palavras que entrou no seio evangélico nas últimas décadas. Ele tem feito muitas pessoas tropeçarem em interpretações bíblicas, porque as pessoas pensam que Deus tem os braços curtos ou as mãos encolhidas, assim como o ser humano é, e tem algumas coisas que então saem do controle de Deus, e Deus então permite que aquilo aconteceu. É quase como uma teologia do destino. Deus permitiu, mas isso não é Bíblia. Deus faz. Em terceiro lugar, o diabo não é um Deus ou um semideus. Ele é só um anjo decaído. Nós vivemos algumas teologias estranhas nas igrejas que parece que o diabo é um Deus ou um semideus. As pessoas temem ao diabo, cuidado com a macumba, tenho medo de macumba, tenho medo de trabalho, tenho medo disso. Então o diabo é levado e colocado num pedestal como se fosse um Deus. E não é. O diabo não é um Deus. Satanás é apenas um anjo decaído. Ele perdeu beleza, mas não perdeu poder. Ele não possui poder para amaldiçoar alguém. Ele não é um Deus. Quem abençoa ou amaldiçoa é Deus, levando sempre em consideração as escolhas das pessoas. Se uma pessoa não quer obedecer a Deus, não tem por que Deus abençoar, Deus vai amaldiçoar. Deus leva em consideração as escolhas das pessoas, mas quem amaldiçoa ou abençoa é Deus. Quarto lugar, para a gente não cometer blasfêmia. O que é blasfêmia?
é atribuir as obras do diabo a Deus ou atribuir a obra de Deus ao diabo. Isso é blasfêmia. Para a gente não cometer uma blasfêmia textual contra o Espírito Santo, nós precisamos trocar a palavra permitir por autorizar. Deus de fato autorizou Satanás a tocar na vida de Jó. Deus autorizou. E Satanás é como um cachorrinho na coleira de Deus, ele não pode ir mais do que Deus o autoriza a ir. O diabo não é um Deus, ele é apenas um anjo decaído que está nas mãos de Deus, e quem faz as coisas é Deus. Então agora nós vamos para o texto. O verso 15 começa dizendo assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus faz. Deus não vai terceirizar esse trabalho para Satanás. Ele vai e ele faz. E a prova disso é no verso 20. O Senhor mandará sobre ti maldição. Verso 21. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti e te consuma. Verso 22. O Senhor te ferirá com tísica. E a febre e a inflamação, Deus vai te ferir. O Senhor vai fazer isso. No verso 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, e que não possas curar-te. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. O Senhor vai fazer. Deus faz. Nós vemos aqui nesse texto a exata expressão de como Deus é. Deus é soberano. Ele faz. Ele faz. Não é que ele autoriza ou permite. Ele faz. Ele faz. Então no verso 22, nós vamos ver algo muito interessante. No final do 22, que diz assim: isso te perseguirá até que pereças. Deus é onisciente, onipotente, transcendente. Não há como fugir das mãos de Deus. Não tem como eu viver fora da vontade de Deus aqui nessa cidade. Então Deus coloca maldição sobre mim, eu vou para uma outra cidade e lá Deus vai se esquecer da maldição. Não existe isso. O texto diz que isso me perseguirá até que pereças. O verso 28 é muito enfático nisso. Ou melhor, o verso 45. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Então eu estou nessa situação. Nada dá certo, portas fechadas, a coisa não funciona. O que eu vou fazer? Então às vezes me parece que não tenho o que fazer. Eu estou destinado à má sorte, à desgraça. Mas eu tenho uma boa palavra para você. O juízo de Deus não dura para sempre. Se nós nos voltarmos para Deus em quebrantamento verdadeiro, em um coração contrito, e Ele pode me restaurar a minha sorte. A mesma palavra Deus também dá para o povo nos dias do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus oferece restauração daquela situação. No Novo Testamento, no texto de Atos dos Apóstolos capítulo 3, verso 18, nós vamos ver que Deus faz a mesma proposta para o povo judeu, a mesma proposta. Verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, quando nós estamos em período de perturbação, dúvidas, qual é a saída desse problema? Voltar a ler a Bíblia e a orar todos os dias, e eu botar o joelho no chão e começar a obedecer. Pois o primeiro versículo de Deuteronômio 28:1 diz:
se ouvires a minha voz e guardares as minhas palavras, virão sobre ti todas estas bênçãos. Andar na presença de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e a nossa vida vai ser uma vida simplificada na presença do Espírito Santo. Eu desejo que você deseje viver a primeira parte do capítulo 28 e que nunca venha sobre a nossa casa a segunda parte, pois são dias difíceis e complicados, mas que Deus venha sobre nós com bênção, por obediência à presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus esteja sobre a sua vida e que você busque a presença de Deus todos os dias, para que alcancem sobre a tua vida todas essas bênçãos da palavra de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém e até mais.